Papo Rock com Toné. Keep on rocking. Fala galera do Papo Rock com Toné, meu nome é Ricardo Toné e esse aqui é o Bartolomeu e hoje nós vamos falar de uma banda muito especial, Led Zeppelin, e vamos falar sobre um disco, porque hoje eu estou lançando o quadro Discos da Minha Vida, discos que foram muito influentes, discos que foram fundamentais para a minha formação de roqueiro. Então hoje eu vou falar do disco Led Zeppelin 2, que eu amo de paixão, e que foi um disco que entrou na minha vida quando eu estava em Brasília, em 1975. Eu já conhecia Led Zeppelin 4, que é o disco clássico que todo mundo conhece, e eu fui comprar o meu disco Led Zeppelin, porque eu escutava na casa de um amigo meu o disco 4. E aí eu comprei esse disco aqui, que é maravilhoso, e eu vou contar alguns detalhes sobre esse disco. Primeiro, esse disco foi gravado em 1969, durante uma excursão do Led Zeppelin pela Europa e Estados Unidos, de janeiro até agosto. E depois ele foi lançado em outubro, tá? Esse aqui é o primeiro disco que o Jimmy Page dividiu a produção dele com... Quer dizer, não é que dividiu a produção é do Jimmy Page, mas ele se utilizou das técnicas do engenheiro de som Eddie Kramer. Eddie Kramer, como fala em inglês, ele era o engenheiro de som do Jimi Hendrix Experience, e o Led Zeppelin tinha adorado o trabalho dele com o Jimi Hendrix e levou ele para fazer o segundo disco deles, né? Outra coisa interessante, curiosidade sobre esse disco, ele foi o primeiro disco do Led Zeppelin a chegar em primeiro lugar nas paradas de sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, desbancando nada mais, nada menos do que o disco Abbey Road, que estava sendo lançado pelos Beatles. Fato inédito, porque Beatles, quando lançava, ia direto para número 1 e não tinha discussão. Com o Led Zeppelin foi diferente. Esse disco desbancou o disco dos Beatles. Outra parada interessante, foi a primeira vez que o Jimmy Page utilizou uma Gibson Les Paul de 1959 para as gravações. Normalmente ele gravava só com Fender. Dessa vez ele usou a Les Paul, que depois ficou histórica com ele, né? O que é interessante contar sobre o processo de criação desse disco é que eles estavam em excursão de janeiro a agosto, Estados Unidos e Inglaterra, né? E nesses shows eles tocavam Dazed and Confused, que é uma música do primeiro disco. E no meio dessa música eles se permitem improvisações, jam, e parece que alguns riffs, alguns trechos ficavam super interessantes. Então o que eles pediam? Eles pediam para o empresário dele marcar no dia seguinte do show, onde quer que ele estivesse, qualquer cidadezinha, qualquer estúdiozinho fuleiro, marcar uma sessão para eles irem lá, ainda se lembrarem daquele trecho que eles criaram, improvisados, e dali eles fizeram as músicas do Led Zeppelin 2. Na verdade, eles compunham as músicas nos quartos de hotéis, né? E depois iam para o estúdio rapidinho para não esquecer, e daí nasceram todas as músicas maravilhosas. São 10 músicas maravilhosas que estão nesse disco. Então foi um processo assim meio contínuo, e assim, esse disco é uma concha de retalhos, porque uma parte foi gravada no estúdio, outra no outro, baixo aqui, guitarra ali, voz ali, e no final criou-se essa obra-prima do Led Zeppelin, né? Outra coisa que interessante sobre esse disco do ponto de vista musical, foi aqui que eles começaram a flertar com o rock psicodélico, sabe, coisas mais exóticas. Foi aqui também que eles começaram a trazer temas fantasiosos, falar de princesas, falar de duendes, de fadas. E a sexualidade começou a se manifestar nesse disco através das músicas Whole Lotta Love e Lemon Song, né? O Robert Plant costuma dizer que é o disco mais viril do Led Zeppelin, e ele justifica isso dizendo, olha, a gente ia para os quartos dos hotéis gravarem, e compor as músicas, e entre uma group e outra, group é Maria Guitarra, como dizem aqui no Brasil, entre uma fã e outra que entrava no quarto, né, eles compunham as músicas, e obviamente inspirado por tudo que tinha acontecido antes, né? Então o Robert Plant diz isso muito claramente. E
O próprio Robert Plant diz que nesse disco aqui foi o primeiro disco que ele se sentiu super à vontade para explorar novos estilos e para estabelecer o estilo de voz dele, o estilo de cantar dele. Ele disse que no primeiro disco a banda cobrava muito dele, ele não sentia muito à vontade. Nesse segundo disco ele sentiu liberdade de tentar coisas diferentes. Então é nesse disco que eles começam a flertar com folk, que eles alternam músicas pesadas com momentos acústicos. É nesse disco que eles começam realmente a criar a personalidade única do Led Zeppelin, né? Vamos um pouco de números e alguns rankings que esse disco obteve, né? Vamos lá, 12 certificados de platina esse disco recebeu, ou seja, 12 milhões de cópias vendidas, e isso em 99. Você imagina hoje, já deve ter ultrapassado 20, 25 milhões fácil. Outra coisa interessante, a revista Spirit, em 1969, considerou esse disco o 5º melhor disco no top 25 deles, de todos os tempos, né? Outra coisa interessante, a revista Q, que também é uma revista famosa de rock no mundo, colocou esse disco na posição 37 no top 100 álbuns britânicos. Ou seja, não é só de rock, qualquer estilo. Ele está no número 37, isso foi em 2000. Em 2003, a revista Rolling Stones colocou esse disco no número 75 no top 500 de álbuns de sempre da revista. E depois, em 2011, ou seja, 8 anos depois que eles foram atualizar esse ranking, esse disco caiu de 75. Falha minha! Caiu não, subiu de 75 para o número 79, ou seja, se manteve ali 8 anos depois do primeiro ranking feito pela revista Rolling Stones. Ou seja, olha quanta coisa foi produzida, quanta banda nova apareceu e esse disco se manteve lá. E em 2007, o Rock and Roll Hall of Fame colocou esse disco, na posição 47 no top 200 de álbuns definitivos. Quer dizer, não é um disco qualquer esse disco Led Zeppelin, né? E é importante dizer o seguinte, foi esse disco aqui que realmente fez o Led Zeppelin explodir, ficar grande, principalmente com a música Whole Lotta of Love, que está aqui em destaque, né, dizendo que esse disco inclui o hit. E foi a partir desse disco e da excursão desse disco que eles deixaram de tocar em lugares pequenos, né, ginásios, etc., e começaram a tocar em auditórios grandes e em estádios. Ou seja, esse disco aqui é o causador do crescimento deles assim, aceleradíssimo de um disco para o outro, né? E para vocês verem como esse disco é tão especial, a capa desse disco, como vocês podem ver, é baseada numa foto verdadeira do primeiro esquadrão aéreo da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que era comandado pelo Barão Vermelho, mitológico Barão, não é a banda, tá? Mitológico Barão Vermelho. Então eles colocaram os rostos dos membros da banda aqui, né? E ainda incluíram o Peter Grant, que é o empresário deles, um gordão mafioso. E detalhe, em 1970, ou seja, no ano da excursão e que esse disco se consagrou, porque foi lançado em outubro de 69, a capa foi indicada no Grammy como a melhor capa do ano. Não ganhou, mas foi indicada. Bom, falar desse disco é falar de uma fase ótima da minha vida. Eu tinha 15 anos, foi em 1975, estava começando a minha coleção. Meus irmãos já escutavam um ou outro disco Led Zeppelin, um amigo meu tinha o Led Zeppelin 4, e como eu disse no início, eu comprei esse disco para mim. Esse disco me abriu a cabeça, porque deixou de ser aquele rock compassado dos Beatles, Beach Boys, coisas que eu escutava na época, Status Quo e outras coisas mais, e de repente esse disco foi uma porrada, porque a variedade de estilos e de influência desse disco é um negócio de louco. Um disco que começa com Whole Lotta of Love, depois vai para What Is and What Should Never Be, uma música maravilhosa que alterna o que eu falei, esses momentos de rock pesado com momentos folks.
The Lemon Song. Que é um clássico. Aliás, tudo aqui é clássico dele. Thank You. Linda, e que depois se torna pesadíssima. Heartbreaker. Bom, Heartbreaker tem um negócio, tem uma questão única no Heartbreaker. O solo de guitarra de Jimmy Page no Heartbreaker talvez seja um dos solos mais referência para vários guitarristas do mundo. E foi chupado por vários guitarristas e várias bandas nas suas produções. Quem sabe, quem entende um pouco de guitarra sabe disso. Logo depois vem Living Love May. She's Just a Woman, um rock pesadão. Ramble On. Sometimes I grow so tired. But I know I'm not one saying. Não preciso nem falar, né? É uma das músicas mais tocadas até hoje. Moby Dick. A música pro John Bonham, que é o baterista, mostrar todo o seu virtuosismo, inclusive ao vivo. Ele faz solos que chegam a ter 30 minutos, 20 a 30 minutos, né? Moby Dick. E termina com Bring It On Home. Tem uma gaita maravilhosa do Mr. Robert Plant. Enfim, esse disco é um descasso. Então recomendo, é um dos discos da minha vida, recomendo para sua coleção. Então você gostou? Faça o seu comentário, põe um like, tá? Compartilhe com os amigos e vamos em frente. Papo Rock com Toné. Keep on rocking. Papo Rock com Toné. Keep on rocking.